A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, meu irmão e minha irmã, pela sua presença em nosso conteúdo. Hoje na escola dominical tivemos uma aula falando sobre o Espírito Santo, né? E o título da lição dizia assim: o Espírito Santo da criação até o nascimento de Jesus e até a sua volta. E nós vemos que o Espírito Santo de Deus ele tem participação na criação desde o início. Até mesmo quando Deus foi fazer o homem, ele disse: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E assim foi criado o homem. Antes da queda, ele era imagem e semelhança de Deus, nos atributos, nos caráter de Deus. E o Espírito Santo, após a queda do homem, ele vinha de tempos em tempos, ele se apossava de um profeta, de um rei, e aí Deus operava ali através da vida de alguém uma libertação, um renovo, né? Um avivamento através do Espírito de Deus. Já nos tempos de Jesus, após o Senhor Jesus Cristo ascender ao céu, o Espírito Santo ele passou a morar no ser humano, após o ser humano receber a Cristo como seu Salvador. Aí o Espírito Santo ele vem trazendo de volta tudo aquilo que o homem havia perdido no início, que era a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus e a boa conduta, porque a gente sabe que um indivíduo ele é cheio do Espírito Santo de Deus quando a gente vê os comportamentos dele. Jesus mesmo falou: a árvore a gente conhece ela pelos seus frutos. E o que é os frutos? Na figura de linguagem, os frutos são as obras, os atos. Essa pessoa respeita pai e mãe? Essa pessoa ela cumpre as leis? Essa pessoa ela segue os mandamentos de Cristo? Ela é honesta? Ela é sincera? Ela é amorosa? Tem facilidade em perdoar? Então esses são os atributos de Deus. E o Espírito Santo de Deus habitando na gente, a gente é restaurado. A gente é restaurado porque quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o homem ele tinha todos os atributos ali de Deus, segundo a sua imagem, conforme sua semelhança. O homem ele era honesto, o homem ele era íntegro, ele era reto, era amoroso, era perdoador. Mas após a queda dele, ele acabou perdendo muitas coisas que Deus deu para ele, inclusive a comunhão que ele tinha antigamente com Deus. Mas através do Espírito Santo de Deus, hoje nós temos comunhão com Deus e o Espírito atua. Ele atuou no Antigo Testamento como Espírito de Deus, que vinha de tempo em tempo, possuía um profeta, possuía um rei e fazia aquilo que era designado. E após o Senhor Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário e ascender ao céu, aí ele trouxe o Espírito Santo para a gente, para habitar na gente, para nos guiar, para nos moldar, nos dar uma personalidade diferente do mundo e um caráter cristão, que é ser a imagem de Cristo, praticar o que Jesus praticou, andar como Jesus andou e viver aquilo que Jesus ele viveu. E o Espírito Santo de Deus hoje ele habita dentro da gente. O Espírito Santo ele tinha muitas obras específicas no Antigo Testamento, como a Bíblia fala que Bezalel, logo que eles saíram do Egito, o Espírito Santo capacitou ele para poder fazer trabalhos, né? Para poder fazer a fabricação da tenda, né? Que ia ser colocada a Arca da Aliança. O Espírito Santo capacitou com força Sansão para dar vitória aos israelitas do povo filisteu, contra o povo filisteu. E ele capacitou muitos outros com entendimento, com sabedoria, né? E hoje o Espírito de Deus, ele habita dentro de nós com a função de nos santificar, de nos ajudar a permanecermos santos para o arrebatamento, para recebermos a vida eterna. E também o Espírito Santo ele tem a função de usar a gente para pregar o Evangelho de Deus, para pregar o Evangelho de Cristo.
Então não se engane quando uma pessoa fala aquela pessoa ela está cheia do Espírito Santo, porque ela faz tal algo. A pessoa que ela é cheia do Espírito Santo de Deus, ela dá bons frutos, ela pratica boas obras. A maior evidência que uma pessoa está cheia do Espírito Santo é porque ela confessa a Cristo como o único Salvador, ela é honesta, ela é sincera, ela é uma pessoa perdoadora. O Espírito Santo de Deus ele faz isso com a gente. E ele restaurou dentro da gente a imagem e semelhança de Deus. Então, nós devemos valorizar esse tesouro, como Paulo disse, é um tesouro que nós temos em vasos de barro. Porque o Espírito Santo é o maior tesouro que a gente tem. É ele que está nos guiando com a palavra de Jesus para o céu. Então, meu irmão e minha irmã, procure todos os dias da sua vida ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque é ele o nosso maior tesouro.